Fala, visionários, como estão vocês? Vocês estão bem? Vivemos em tempos em que o mundo dos negócios mudou e mudou profundamente. Se antes a lógica dominante era competir, dominar, vencer a qualquer custo, hoje é cada vez mais evidente que as relações humanas são um verdadeiro motor de negócio, que geram negócios sustentáveis a longo prazo. Por trás de cada contrato, de cada parceria, de cada venda, existem pessoas que sentem, que lembram, que sabem quem as ajudou nos momentos difíceis. Quando a necessidade bateu, elas sabiam quem iam recomendar o serviço delas. A partir disso, elas passaram a confiar nessas pessoas e realizar serviços ou negócios com pessoas, não só pelo preço, mas muito mais pelo valor. E, além do valor do negócio, o valor de cada pessoa. Nesse contexto, um conceito muito simples, mas diversas vezes esquecido, vem à tona, que é a reciprocidade. A reciprocidade não é uma tática de venda, nem uma ferramenta de negociação. Ela é um modo de ver ao outro e de ver a si mesmo. É uma postura baseada em empatia, generosidade e, principalmente, respeito. É entender que quando você oferece valor genuíno, sem esperar um retorno imediato, você constrói algo muito maior. Você constrói confiança. E confiança é a base de tudo. Ao longo de mais de 20 anos de carreira em diversas corporações, seja pública ou privada, trabalhando dentro de diversas empresas como consultor, gerente, entre outras atividades, nós conquistamos muita experiência e vimos muitas coisas acontecer, principalmente coisas que levaram empresas, negócios à falência. A maioria das vezes faltou exatamente a questão, o quesito, reciprocidade. Posso te dizer que as conexões mais genuínas e mais duradouras surgiram exatamente nos negócios mais sólidos que eu vi, onde existia a reciprocidade genuína. Não se trata de dar para receber, nem de adotar uma postura visando uma vantagem futura. Trata-se de praticar um comportamento que visa ter o reconhecimento genuíno do outro, para levar uma jornada inteira em conjunto. E não somente fazer um contrato, terminar e acabou por ali, entende? Em outras palavras, reciprocidade é olhar no espelho e reconhecer o valor que você pode gerar para os outros e principalmente para o mundo. O Reciprocast foi criado com base no livro Reciprocidade, a verdadeira face diante do espelho, onde eu escrevo algumas experiências que vivi em cima desse tema, reciprocidade, principalmente na questão dos negócios. E o meu tema é exatamente como fechar negócios sustentáveis através do conhecimento e da empatia para com o outro. Reconhecer as dificuldades do outro e se colocar no lugar dele no sentido de ser empático com aquilo é fundamental para que você possa alcançar o sucesso e viver numa sociedade onde as pessoas vivam sim pensando cada vez mais no outro e crescendo juntos em busca de um bem muito maior. Eu ainda vejo uma carência muito grande em relação a isso, principalmente nos negócios. No nosso país, então, a gente vê a todo momento nas ruas, nas calçadas, nos cruzamentos, no sinal vermelho, na fila do pão, a gente vê que a reciprocidade ela acaba deixando de ser feita simplesmente pelo fato de você querer dar um jeitinho ou querer levar vantagem em cima do outro. Isso é fundamental para que possamos ter uma sociedade mais educada, uma sociedade que visa ter maiores resultados em conjunto e não somente no âmbito individual. É óbvio, se você tiver melhores condições, se você tiver mais capacidade teórica, podemos dizer assim, você vai acabar se sobressaindo, mas hoje, se você fizer o que tem que ser feito, você já é tido como um anormal, como alguém que faz algo fora da média, o que deveria ser a média, mas infelizmente não é. E isso está nos deixando cada vez uma sociedade mais doente, mais insegura e que um não olha mais para o outro, mas somente para o próprio umbigo. E nesse sentido, muitas empresas agem com foco somente no próprio negócio e esquecem de olhar as outras pessoas que estão ali. Seja o patrão com o funcionário, seja o funcionário com o cliente,
seja o próprio cliente com a empresa. Todo o ciclo está sendo quebrado porque as pessoas só querem pensar em si mesmas, só querem pensar em levar a sua vantagem e deixar de lado aquilo que é tão necessário, que é exatamente entregar o seu valor, entregar o seu melhor em busca de entregar de fato aquilo que a gente queria que recebesse do outro. E assim a gente está deixando cada vez mais de receber, porque cada um está começando a fazer exatamente o que o outro faz. O meu objetivo aqui não é apresentar um método, uma condição infalível para que você consiga fechar negócios sustentáveis. É muito mais do que isso. É trazer à sua tona o espelho, que é aquilo que a gente acredita que você precisa sempre enxergar de manhã. É você olhar para quem está ali e entender se o que aquela pessoa está fazendo para o mundo é exatamente aquilo que ela quer receber desse mundo. E a principal pergunta que eu quero deixar para você é: como você pode, através do conhecimento, da empatia e da reciprocidade, fechar negócios mais sustentáveis e construir relações mais verdadeiras? A verdadeira face diante do espelho é um convite para olhar para dentro primeiro, antes de olhar para fora. Porque só quando entendemos o que podemos fazer com sinceridade é que a reciprocidade se manifesta de forma autêntica. E com isso, começamos a atrair pessoas e oportunidades alinhadas com o nosso propósito, com os nossos valores. Se você não quer atalhos nem continuar com jeitinho, esse aqui é o seu lugar. Um lugar de quem busca não somente crescer profissionalmente, mas também criar impacto positivo nas suas relações e no mercado em que atua. Vamos juntos explorar esse caminho? Fala, visionários, como estão vocês? Eu sou o Eldon e esse é o Reciprocast. Estamos encaminhando aqui para a parte final da resenha descritiva do nosso livro Reciprocidade, a verdadeira face diante do espelho. Lembrando mais uma vez que esse livro está disponível lá na Amazon de forma digital e física. E hoje nós vamos destrinchar aqui o capítulo 5 desse livro, do total de 7, onde podemos aplicar essa tal de reciprocidade. Já passamos da metade dessa série, na verdade, de que a gente está tratando aqui dessa obra no qual eu escrevi. E se você chegou até aqui, talvez você já esteja convencido do poder da reciprocidade, né? Estamos aqui fazendo essa versão comentada, né? E hoje é o 5º capítulo aqui deste livro. Vou deixar o card da playlist aqui em cima para você ir e assistir desde o primeiro capítulo, tá? Você pode ficar aqui, cada capítulo fala sobre um determinado assunto dentro da reciprocidade, mas é bacana você voltar lá do início depois, assistir desde o primeiro capítulo para você poder entender, né, toda a essência que essa obra aqui pode trazer para você e como você pode fechar negócios sustentáveis através do conhecimento e da empatia para com o outro, tá? Então, já dá para maratonar aí. A partir desse episódio já teremos 5 capítulos aí do livro já nessa resenha aí comentada e vai ficar aqui no podcast durante um tempo, tá? Depois eu vou suprimir esses vídeos, ele vai ficar numa área fechada aqui do canal, então aproveite para poder se deliciar desse conteúdo e obviamente você vai ter uma forma um pouco mais organizada de entender o que é reciprocidade se você voltar lá no primeiro capítulo e seguir a sequência, tá? Se você já assistiu os 4 primeiros capítulos e ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Ano 360 e no Reciprocast, já está na hora de alcançarmos o nosso ciclo de confiança e termos você em nossa rede, certo? Então, se inscreva, cara, se inscreva. Nos outros capítulos eu não pedi isso no início, mas já está na hora de começar a lembrar você de se inscrever. Agora, a pergunta que não quer calar. Tá bom, você explicou aí sobre a reciprocidade de forma simples e direta.
mas onde de fato eu posso aplicar essa tal de reciprocidade no meu dia a dia. E eu posso dizer que você pode aplicar reciprocidade em todo e qualquer lugar, até porque ela precisa ser algo muito genuíno. Ela precisa ser algo que venha realmente de dentro. Ela precisa ser aquele alguém que olha no espelho e enxerga de fato aquilo que você é. Porque muitas pessoas vivem um personagem, e aí quando ela se olha no espelho, ela percebe que aquilo que as pessoas enxergam sobre ela não é de fato aquilo que ela é. E então ela vive uma vida de mentiras. E essa vida de mentiras, um dia a máscara cai e o espelho se revela. Então, aonde você pode de fato, né, colocar ali em prática toda essa reciprocidade, tá? Então, todos os ambientes que você frequenta, inclusive o ambiente digital. Qualquer lugar que tenha relações profissionais, tá? Onde demande confiança, onde precise de colaboração, onde tem influência, onde você precise ter resultados sustentáveis. Todos esses lugares você pode sim aplicar a reciprocidade, tá? E aí, quais seriam então os principais contextos em que a reciprocidade pode transformar as suas conexões em pontes e principalmente transformar os seus negócios, tá? Se nós falarmos de negócios, a primeira situação que vamos trazer é basicamente em reuniões e apresentações, pois são lugares feitos para gerar oportunidades, para gerar valor para as pessoas. Então, quando você faz uma reunião, você quer levar uma mensagem para alguém e você vai reunir algumas pessoas ali. Obviamente, podem acontecer oportunidades naquele momento em que você pode ali sim ser uma ponte, né, transformar em uma conexão pessoas que têm interesses semelhantes, né? Interesses onde um pode resolver o problema do outro e assim sucessivamente. Então, conhecer novas pessoas nessas reuniões é um fato primordial, principalmente nos tempos atuais. Existem pessoas que cobram um valor muito alto para poder você participar de um evento de network, né? Então, por que eles cobram esse valor tão alto? Porque você vai ter acesso a pessoas que numa situação normal de temperatura, estabilidade e pressão, você nunca acessaria, tá? Então, existe um valor atribuído ali e você pode, eventualmente, por conta da reciprocidade, esbarrar em uma situação em que uma pessoa dessa esteja e te enxergue ali, você tem a oportunidade de falar com ela, mas existe a forma de você pagar para poder antecipar esse processo, beleza? E aí como é que você pode ter esse acesso mesmo que seja pago? Alguém teve que se conectar com essas pessoas e convencê-las de que é interessante ter um evento ali de network, ok? E aí, quando você começa a conectar essas pessoas umas com as outras, aquele cara que conhece todas elas está cobrando por aquilo ali, mas ele está organizando o evento, ele tem toda essa influência, né? Ele conhece todas essas pessoas, então isso é o trabalho dele, beleza? Mas num ambiente ali onde as pessoas estão, elas podem fazer negócios ali e conectar umas com as outras, né? Às vezes conectar uma pessoa com a outra, mesmo tendo pago o ingresso ali, elas podem conectar outras pessoas ali dentro daquele ciclo que elas mesmas conhecem, tá? Então, conhecer novas pessoas, trocar ideias mútuas e aplicar a reciprocidade, tá? Então, antes de falar de você ou o que você faz, pergunte sobre o outro. Esse é um segredo aqui que a gente vai deixar no meio do vídeo aqui que é para você entender, tá? Então, a maioria das pessoas, quando vai se apresentar e tal, elas falam delas, né? Então, por exemplo, você acabou de conhecer uma pessoa importante, né? Uma pessoa que talvez possa vir a ter um relacionamento com você ali, seja profissional, seja pessoal, e na maioria das vezes a pessoa quer mostrar aquilo que ela já sabe, aquilo que ela faz e etc.
e ela esquece que é muito mais impactante perguntar sobre o outro, o que a outra pessoa faz, como que ela gostaria de estar daqui a tanto tempo, né? Todas essas condições que você pode até naquele momento estar buscando mais informações sobre aquela pessoa, até para poder conhecê-la de fato, né? Para entender todos aqueles conceitos que nós trouxemos ali dos outros capítulos, né? Sobre conhecer a condição do outro, sobre conhecer o ambiente, a realidade do outro. Né? Tudo isso é muito importante, tá? E aí as necessidades que a outra pessoa tem, muitas vezes você vai ter alguém ou você mesmo vai ter aquela solução. Então, quando você pergunta sobre o outro primeiro, a probabilidade de você ser assertivo na sua oferta é maior, porque senão às vezes você vai sair atirando para todo mundo, tentando ofertar, por exemplo, o seu produto ou serviço, e às vezes você nem precisa. Às vezes você só vai realmente fazer uma conexão com a pessoa e você vai perceber que ela não precisa do seu serviço. Mas de você ter feito essa conexão genuína sem oferecer nada para ela, e às vezes até conseguir apresentá-la para uma outra pessoa que precisa do serviço dela, ela já vai ficar antenada em você e quando ela tiver alguma demanda de alguma pessoa que ela conheça em relação ao seu serviço, é óbvio que ela vai saber o que você faz, entende? Intrinsecamente você vai acabar falando o que você faz ali, porque se ela for recíproca, ela vai te perguntar também. Né? Depois que você perguntar para ela, entender o que ela faz, ela vai te perguntar também ali, ela vai fazer essa mesma entrevista, entre aspas, com você para entender aquilo que você faz e, obviamente, sendo uma situação em que precise de um serviço seu, ela vai te indicar, tá? Então, essa essência em si de você entender primeiro o lado do outro, entendeu? E, obviamente, em algum momento você vai acabar passando ali o que você faz, vai tirar a dificuldade que você tem de conhecer novas pessoas, tá? É sempre bom ouvir mais, nós temos dois ouvidos e uma boca. Então, quando a gente escuta mais a outra pessoa, a gente consegue abrir portas, tá? A gente consegue realmente criar pontes que não são mais destruídas com o tempo, tá? Então você passa a ter uma conexão ali, mesmo que seja de longe, mas você passa a ter. É sobre estar realmente interessado, né, de forma genuína no sucesso do outro e não apenas em fechar um negócio tendo a vantagem, o lucro somente para si e naquele momento. É sobre construir mesmo, né? É, uma condição, né, um relacionamento sustentável, um relacionamento duradouro. É sobre empilhar relacionamento. Né? Imagina que você está construindo um muro e cada relacionamento que você faz é um bloco que você coloca naquele muro. Né? Uma vez que colocou ali e passou a massa, aquele bloco está colado naquela posição. Então, conforme você vai empilhando os blocos, né, você vai formando uma rede cada vez com um maior número de pessoas, tá? E isso, obviamente, com o passar do tempo, te ajuda a chegar mais longe, porque você passa a ter uma postura que gera confiança, né? E apesar de termos falado de um muro aqui, essa condição vai abrir portas para você ter conversas muito mais estratégicas, porque pessoas conhecem pessoas. E se pessoas conhecem pessoas, nós vamos para a segunda situação, que seria exatamente em eventos de network, tá? Então, uma coisa são reuniões e apresentações dentro de locais fechados e tal. Os eventos de network, como eu falei aqui, né, já antecipei na situação anterior, são eventos pagos, tá? Normalmente pagos, onde as pessoas vão ali para poder se relacionar dentro de alguma temática. Então, quem promove o evento vai trazer um tema ali para ser discutido, para ser levado, tá? Mas existe uma visão errada sobre os eventos de network, onde a maioria das pessoas hoje, por pagar aquilo ali, elas estão entendendo que o evento de network é um lugar para caçar novos clientes, entendeu? E exatamente apresentar os seus serviços. Mas o verdadeiro network é sobre plantar essas relações e não apenas distribuir cartãozinho de visita. É muito mais sobre você conversar com as pessoas, né, e entender o que elas precisam, do que você oferecer o seu serviço de forma aleatória ali, sem entender se aquela pessoa realmente precisa do que
você faz ou do serviço que você presta. Né? Ao conhecer alguém e perguntar como estão os negócios, como eu falei na questão das apresentações e das reuniões, você conecta de forma genuína com aquela pessoa, tá? Você entende se pode ajudar de alguma forma. É nesse momento que você consegue encaixar, opa, posso oferecer aqui e deixar em aberto, né? E aí ela vai pensar, ou, cara, essa pessoa aqui, nesse momento, ela de repente não está precisando dos meus serviços, mas ela já sabe o que, é que eu faço, não vou avançar um pouco nessa condição de oferta, tá? E aí, se aquela pessoa às vezes precisa, né, do que você faz, né, é um momento ali que você pode sim oferecer, tá? Mas não necessariamente é o momento ideal. Só que quando você, no final, né, se a pessoa te perguntar, obviamente, né, você vai contar ali o que você faz também, e é claro que eu já vi situações em que as pessoas conversaram durante um tempo, e aí depois uma outra pessoa que sabia o que uma estava precisando e o que a outra oferecia, chegou e conectou a ponte, fez a ponte entre os dois e falou assim, cara, vocês já se conhecem? Ah, não, já trocamos uma ideia e tal, pá. Então, lembra que você pediu aqui, você me perguntou outro dia se tinha indicação e tal, e o serviço e tal? Então, esse cara aqui é bom, ele que faz o meu e tal, pá, só que eu queria te apresentar ele pessoalmente. E aí você gerou lá dentro da reciprocidade aquela condição de você plantou um dia e aí hoje você está ali no ambiente, tal, você está conhecendo as pessoas e aí aquela indicação veio não pela forma que você colocou o teu produto ou serviço, mas por alguém que está fazendo uma prova social sua, alguém que já te contrata, alguém que já é da confiança daquela outra pessoa e é óbvio que vai ficar muito mais fácil de você ser contratado para prestar aquele produto, para aquele serviço ou vender o seu produto, tá? Então, não vai oferecendo o seu produto logo quando conhecer uma pessoa, às vezes uma terceira pessoa de fato vai chegar na conversa e vai comentar sobre o que você faz. E você deve fazer o mesmo, beleza? Só você lembrar disso, tá? Então, às vezes, se você está conectando outras pessoas, alguém vai pegar e vai lembrar que você faz e vai conectar você também. O segredo está em ser lembrado como uma pessoa que entrega valor e não como mais um vendedor, tá? Porque não é nada contra o vendedor, beleza? O vendedor ele é o agente necessário e acredito piamente que é um motor, né, que gera ali a velocidade do país, né, de uma sociedade ali em conseguir resolver seus problemas, porque são os vendedores de fato que conectam as pessoas. Eu acho que uma das profissões mais recíprocas que existe é a de vendedor, que ele está pegando um produto que alguém fez e está conectando com uma pessoa que precisa daquele produto. Né? Então, eu acredito em si que o vendedor é de fato ali um ser muito recíproco, porque ele consegue entregar valor para as pessoas. E é isso, como em todo lugar, tem os vendedores que não deveriam existir, né? Mas eles existem e você tem que tomar cuidado com as promessas que não são cumpridas. Mas, enfim, na grande maioria das vezes, são pessoas que realmente fazem acontecer e entregam ali um valor demasiado à sociedade, beleza? Então, lembre-se disso, de sempre entregar valor e não ser só um vendedor barato, tá bom? Não ser só mais um vendedor ali. Porque o problema do vendedor, cara, e aí trazendo aqui para as condições, tá? Mesmo o vendedor bom, é que às vezes ele esquece que ele precisa ser recíproco. E aí ele tenta te empurrar o produto que você não precisa, tá? Então, já trazendo aqui abertamente qual é a situação em que o vendedor, de fato, cria esse estigma, né? Cria essa característica das pessoas não se sentirem à vontade mais com a figura do vendedor, é exatamente da que ele precisa bater a meta. Um bom vendedor é aquele que acredita no produto dele e que ele entende se de fato é uma necessidade sua aquele produto, ok? Então, quando ele consegue entender que, ah, não, a tua necessidade não é o meu produto, cara, a tua necessidade de repente é procurar isso aqui. E aí, ou ele fala assim, cara, a tua necessidade é um outro produto que eu não tenho, mas eu vou procurar alguém que forneça ele e vou te indicar. Esse cara vai ganhar confiança, porque ele não vendeu o produto dele, ele entendeu qual é a sua dor
e ele indicou alguém que venda aquele produto ou preste aquele serviço para resolver o seu problema e ele não ganhou nada. Pegou? A reciprocidade, onde é que está? Ela está nessa condição de venda, entende? Então, muitas das vezes você se torna um vendedor de confiança de alguém exatamente por apresentar de fato as melhores soluções para outra pessoa, para outro indivíduo, para outro cliente, tá? E não somente os seus em si, e tentar forçar uma venda do seu produto, onde em algum momento aquilo não vai funcionar e aí vai todo mundo ficar frustrado e aí fica esse estigma da questão do vendedor, tá? Vamos para a terceira situação onde você pode aplicar a reciprocidade, que é exatamente aqui nas redes sociais. Você quer algo mais recíproco do que chegar aqui, abrir uma câmera e começar a falar para vocês de tudo que a gente faz? Eu, por exemplo, escrevi um livro, tá aqui, livro físico, bonitinho, tá aqui, reciprocidade, tá lá o Eldo, é verdadeira face diante do espelho, beleza? Tá aqui o livro escrito. E eu tô aqui fazendo uma resenha comentada, capítulo por capítulo, e colocando aqui no YouTube de forma aberta, de forma gratuita. Vai ficar para sempre? Não, obviamente que não. Né? Quem aproveitar, beleza, não estou escondendo nada, estou entregando todo o valor, exatamente o que vai ficar depois de forma restrita, é o que eu estou entregando aqui. 7 capítulos, aproximadamente 7 horas, somando tudo ali, tá? 7 a 8 horas somando tudo. Então, estou segurando alguma coisa? Não. Mas depois, quando eu colocar isso de forma privada, as pessoas vão dizer que eu estou cobrando. Mas já está aqui no capítulo 5 que, antes de colocar para ser cobrado, eu deixei para quem quisesse acompanhar todos os capítulos a resenha comentada com o autor diretamente. Cara, analisa bem. Quantas condições iguais a essa você encontra por aí? É difícil, entendeu? Então, se você me disser que isso não é algo recíproco, e aí eu te falo, hoje em dia você precisa consertar alguma coisa e não está encontrando um profissional que faça. Você entra no YouTube, tem tutorial para você resolver qualquer problema. Tá? Outro dia eu estava com a máquina de lavar aqui travada, e aí eu entrei no YouTube, tá, para uma peça que você desparafusa 2 parafusinhos, conecta 2 cabinhos de energia, parafusa de novo. A máquina voltou a funcionar. Eu não levei, sei lá, 20 minutos no total, 15 minutos no dia anterior para descobrir qual era a peça. Vamos lá, vou estar aqui uns 10 minutos procurando a peça e comprando. E aí no dia seguinte a peça chegou, eu levei 5 minutos para fazer a troca, que eu já deixei tudo na posição já só para fazer a troca, funcionou, tal, tá ali. Tá até enchendo nesse momento. Espero que não esteja fazendo barulho. E aí assim, tá lá o tutorial. Se essa pessoa não tivesse pego um dia, né, e mostrado como que fazia a troca ali, se ela tivesse guardado essa informação somente para ela mesma, eu não poderia ter pego e feito uma substituição de algo que é muito simples de fazer, tá? Muito simples mesmo, e de boa, aí precisava acionar até o seguro e tal, mas ia levar uns dias e não fazia tanto sentido esperar. Então eu consegui ali para entregar rápido, para entregar no dia seguinte, e eu mesmo fiz a substituição daquela peça. Mas procurei antes, tal, não encontrei alguém que fizesse esse serviço para mim de forma rápida. Então, às vezes você precisa aprender e fazer também. E aí a reciprocidade está lá, cara. Se você tem facilidade, consegue aprender, o ambiente digital está aí para te ensinar a fazer qualquer coisa, tá? Então, o ambiente digital é o palco da reciprocidade moderna. E é muito fácil parecer artificial aqui também, tá? Então, tenha cuidado em relação a isso. Mas também é muito mais fácil propagar a tua história e com isso alcançar muita gente, tá? Então, no canal do 360 aqui, a gente está com uma quantidade de inscritos que são várias turmas de sala de aula, se a gente for colocar multiplicado dessa forma, né? Então a gente consegue alcançar uma quantidade de pessoas aqui e é algo que é empilhável, vai ficar aqui, né? Enquanto houver a internet e energia, isso vai ficar aí disponível para as pessoas poderem consumir, né, esse conteúdo e poder compartilhar, né? Porque compartilhar ajudam
a sua audiência. Então, tanto eu compartilhar o conteúdo com vocês, quanto vocês compartilharem esse vídeo, obviamente, com quem vocês conhecem. Né? Então, tudo isso ajuda, sim, né? A esse vídeo, a esse conteúdo, chegar a mais pessoas e impactar a vida de outras pessoas. Olha como isso é recíproco. Né? Você tem como ser recíproco compartilhando conteúdo, você tem como ser recíproco compartilhando um vídeo que você não fez, mas às vezes você está ajudando uma outra pessoa. Você tem como ser recíproco ao botar um comentário de qualidade, entendeu? Na publicação das outras pessoas. Às vezes você não quer fazer conteúdo, mas você gosta de assistir, de consumir aquele conteúdo, de aprender e de comentar com qualidade. E o principal é deixar o like, né? Quando você deixa um like ali, você está elogiando aquele conteúdo e o algoritmo da rede social acaba levando aquele conteúdo para muito mais gente, né? Porque se você gostou, outras pessoas estão gostando e aquilo vai cada vez mais sendo compartilhado ali pelo algoritmo, tá? Mais importante do que tudo isso que eu falei aqui é discordar. Porque, por exemplo, até aqui você compartilhar um conteúdo, você se inscrever no canal, você dar o like de vocês comentarem com qualidade, é discordar também com autenticidade. Por quê? Quando você vai lá e diz não, assim como falamos no capítulo anterior, você está sendo autêntico, você está mostrando até onde vai o seu limite. Você está colocando uma visão diversa daquela que o autor às vezes está colocando. E beleza, tá tudo bem, entendeu? Quando você discorda com a autenticidade, você está colocando um outro ponto de vista que talvez a outra pessoa não conheça, tá? E aí você está dando a oportunidade de quê? De outras pessoas entenderem a visão do criador de conteúdo e a visão sua que você colocou ali. E tá beleza, essa é uma forma de reciprocidade também. Você está entregando o seu valor no conteúdo dos outros e nisso todo mundo está compartilhando aprendizados ali. E nas redes sociais você também pode fazer indicação de serviço, indicar perfil de outra pessoa, mesmo que elas não façam o mesmo por você, faça. Entendeu? Se você gostou de um determinado serviço, se você gostou de um produto e tal, cara, compartilha. Entendeu? Não custa nada para você. Se você tem uma rede social, você conhece outras pessoas e tal, eu gosto de comer uma pizza. De vez em quando eu posto minha pizzaria preferida, eu posto lá, né, no Instagram e tal, deixo nos stories, deixo lá, tal, porque é bom, é gostoso, né? O produto que eles me entregam, a velocidade que eles me entregam e tal, é algo bacana. Então vale a pena a gente indicar, né, os produtos e serviços que a gente consome. Eu acho que faz muito sentido isso, tá? Então, essa generosidade, né, em responder dúvidas nas redes sociais, né? Se você, por exemplo, tem o conhecimento, e aí mesmo que não seja até na sua área de atuação, tá? Às vezes a sua área de atuação, a sua especialidade, você é especialista em determinado produto ou serviço, tá? A gente aqui, por exemplo, é especialista em finanças e investimentos, tá? Mas eu tenho outras atribuições. Então, eu sou especialista em hidrografia e navegação. Atuo hoje nessa área? Não atuo. Mas alguns fundamentos específicos da área, da profissão, eu conheço, porque eles não deixam de existir. Tá? Agora, é óbvio, se você for me perguntar sobre o programa que é utilizado para fazer uma sondagem hoje, que seja o mais utilizado, que seja o mais específico em si para as águas no Brasil, por exemplo, eu não vou saber te responder, porque eu não estou atuando na área. Agora, se você me perguntar que nuvem é aquela que está no céu, e eu olhar para ela, eu ver um raio, um trovão, eu ver que ela tem uma altitude muito elevada, eu vou saber que é uma cumulonimbus. Entende? Então, aquilo que a gente tem conhecimento, a gente pode passar, beleza? Então, às vezes aquilo vai ajudar muita gente, tá? Então, sempre responda e indique as pessoas com maestria, para que faça sentido aquilo ali, tá? Porque quando você se posiciona como alguém que agrega, as pessoas naturalmente passam a confiar em você, tá? E, obviamente, quando elas passam a confiar em você, elas começam a te recomendar. Então, lembre-se sempre disso, tá? Tem que ser algo genuíno. Mas um capítulo vem sempre
travando no outro e vem rebuscando, né? Aquilo que a gente já olhou aqui, a questão da confiança, a questão da indicação, a questão de você entregar o seu valor de forma genuína, entregar o seu melhor sempre, independente se você vai ter retorno ou não, tá? Então, pense sempre nisso. Confiança é a base de tudo e você só constrói isso no longo prazo, tá? A quarta situação em que você pode utilizar, né, a reciprocidade é surpreendentemente, agora sim, em negociações e propostas comerciais. E aqui a reciprocidade pode ser um fator decisivo para o fechamento de um contrato. Por exemplo, você pode entregar um pouco mais do que o prometido. Um bônus, uma orientação extra, um gesto que mostra cuidado, personalizar a proposta pensando especificamente no cliente, tá? Isso é um foguete, cara. Foguete. Imagina só que você vai entregar uma proposta e você pode entregar uma proposta genérica, tá? Pelo WhatsApp ali, mandar escrito somente, tal. Ou você pode criar uma proposta, gerar um PDF, colocar ela específica para aquele cliente, né? Fazer algo personalizado para ele. Ele vai entender que você fez aquela proposta especialmente para o projeto dele, cara, que não é uma proposta genérica. Isso vai agregar valor para você, entende? A proposta que vem ali com o nome. Lembra que eu falei né, das mensagens de Natal, que hoje em dia são feitas por lista de transmissão e tal? Cara, é algo muito frio e tal. Você precisa de fato ir ali, colocar o nome da pessoa. Mostrar que a sua intenção é de fato de longo prazo, de empilhar, né, todos aquelas pessoas para elas virem realmente para a sua vida. E o que você quer fazer, um relacionamento, é, ser duradouro, tá? Você precisa entender como é que é essa jornada de você indicar a pessoa, de você colocar essa pessoa em primeiro lugar e de você entregar algo que é de fato para aquela pessoa, entendeu? E não é somente fechar aquele negócio, bater sua meta daquele mês e tal, pá, mandei no zap ali, escrito, um textozinho ali, tantos reais e vou te entregar em 15 dias. Não, manda uma proposta, senhor fulano de tal, senhora fulana de tal, apresenta você a nossa proposta de prestação de serviço, tal, na nossa consultoria, né? O nosso produto visa atender tal demanda dentro daquilo que ele precisa, né? Então você está escrevendo ali mais uma vez o seu compromisso de resolver o problema dele, de resolver a dor dele, e aí nesse momento você está fechando, de fato, um relacionamento ali que pode durar por vários e vários anos, tá? Quem quer fazer uma relação duradoura vai precisar ceder ali em alguns momentos, e é óbvio que isso vai fortalecer a relação, se você for estratégico. Então, a pessoa às vezes quer um desconto, etc e tal. E aí, dentro das condições, você vai colocar, olha, se você for pagar em dinheiro e em espécie, né, à vista, se você antecipar o pagamento e à vista, e confiar no trabalho da gente, eu consigo fazer um preço aqui mais bacana, tá? Mas se for no prazo, já não tenho como, porque o material pode subir o preço, etc. Então você vai colocar os seus argumentos, mas vai ceder ali um pedaço ali. Vai que a pessoa, de fato, já tem o recurso para pagar e queira travar aquele preço mais baixo, ela vai fechar contigo e já vai antecipar o pagamento. Isso é confiança. E confiança a gente sabe que é gerada com o tempo, tá? Então, negociações recíprocas, elas não terminam sim, elas continuam em parcerias sólidas. E aí, quando você consegue fechar um negócio dessa forma, você acredita ainda que isso não, já não virou uma parceria sólida, né? A pessoa acreditar em você e já antecipar o pagamento, com certeza essa pessoa confia em você e você já formou ali um traço de negociação, de relacionamento negocial e talvez até pessoal durante muito tempo, tá? Então vamos para a quinta situação, que é na liderança e gestão de equipes, né? E todo mundo pensa que é só no empreendedorismo, e não, né? Se você é um chefe, se você às vezes é um líder de equipe, às vezes você é um funcionário, sim, assim como os outros, mas você é uma liderança, né? Os líderes recíprocos, eles formam equipes leais, produtivas e engajadas naturalmente, porque onde há o reconhecimento, escuta e apoio, haverá
sempre a vontade de retribuir com a mesma naturalidade. Então, se você é um líder e reconhece publicamente, né, o esforço da sua equipe, mesmo em pequenas conquistas, tá? Algo que está deixando de acontecer. Então, há um tempo atrás, as pessoas comemoravam as pequenas conquistas. Hoje, eles só querem comemorar conquistas faraônicas, né? Então, você vai plantar uma forma de cada integrante da sua equipe querer colher mais desse reconhecimento quando você faz esse reconhecimento todos os dias, né? Você chegar no final do dia e falar, poxa, obrigado, tá? Até amanhã. Essa pessoa que você lidera, ela vai falar assim, caramba, ele me agradeceu pelo dia, poxa, legal. Mas tem que ser algo natural, tá? Para você reconhecer alguém, você vai precisar muito mais do que somente falar. Você precisa de fato ouvir. E às vezes a solução dos seus problemas como líder está exatamente em você ouvir os seus liderados, tá? Porque eles sabem das dificuldades que você tem na empresa. Eles conhecem lá a execução em si. E quando você consegue, tá, ouvir essas sugestões e essas críticas que às vezes eles vão fazer com uma empatia de fato, e vou falar para vocês que só quem se importa fala sobre algo, tá? Nunca esqueça disso. Então, se o teu funcionário está criticando alguma coisa, é porque ele ainda se importa com o que ele faz ali e se importa com a tua liderança. Quando ele passar a não falar mais nada, é porque ele já largou de mão. Então ele está ali só realmente executando aquilo que foi proposto a ele e não vai mais, entendeu, se importar em si. Então você talvez já tenha perdido ali, inclusive, a sua liderança naquela equipe às vezes, tá? Então preste muita atenção nisso. Se a tua equipe não está falando nada, você já tem um problema ali que você precisa induzir de volta ali teus liderados a voltar a falar e dar autonomia a eles para que eles confiem em você novamente e possa voltar a trazer ali as informações que você vai precisar para poder liderar essa equipe e levar todo mundo para mais longe, tá? Então, como que você valoriza esse profissional que você lidera, tá? É exatamente desse jeito. Você escutar as necessidades que aquela pessoa tem, ser justo em relação a cada um. Se a regra é uma, ela tem que ser uma regra generalizada e você precisa atender cada um de acordo com a confiança que ela te passa, tá? Então existe a regra, aquela que não pode ser descumprida, e existe ali a mera liberalidade do líder, né? Que é o quê? Cara, até aqui eu sou obrigado a fazer para todo mundo. Daqui para cá eu tenho a escolha de fazer para todo mundo. Eu vou fazer, obviamente, para quem tem confiança, né? Então, se é uma via de mão dupla, né, mutuamente, é óbvio que nesse caso aqui a reciprocidade ela vai começar a ser valorizada a partir do momento em que exemplos, né, começam a ser reconhecidos publicamente e os outros acabam se espelhando naqueles exemplos e começam a se espelhar, né, nessas pessoas. E isso, com certeza, vai levar, com a sua retribuição, obviamente, né, com a sua contribuição em valorizar esses profissionais e conforme as pessoas que não fazem ainda aquilo que é necessário, né, aquilo que é entregar o valor ao seu máximo, conforme essas pessoas comecem a fazer isso, você fique atento para também retribuir ali e reconhecer publicamente essas pessoas, porque é naquele momento que elas vão falar, opa, de fato é meritocrático, independente de quem for, a gente vai ser reconhecido se fizer o nosso trabalho, tá? Então, sempre que tiver um novo desafio para a equipe, a questão é não somente delegar. Pegue você uma tarefa também por dia e faça junto. Ser o espelho também dos seus liderados é algo que é importante, tá? Então, às vezes, em determinado momento, as pessoas vão olhar e falar assim, cara, mas ele só fica lá de dentro mandando e tal. Então, vai lá embaixo, dá uma, entendeu? Dá uma palhinha de como é que faz e tal. O verdadeiro líder é aquele que bota a mão na massa e se precisar, se alguém cair, ele vai lá, enquanto a pessoa está se recuperando, ele vai segurando a peteca ali até aquele integrante se recuperar e voltar e restabelecer ali a posição dele. Então, naturalmente, toda a sua equipe vai começar a te espelhar, tá? Ou ainda mais, vão colocar
algo para ver se do jeito deles melhora o resultado. Então eles vão ver como é que você faz, e aí vão falar assim, cara, se eu tentar fazer desse jeito aqui, às vezes eles vão conseguir um resultado bom e, mais uma vez, o líder pelo exemplo é a forma mais evidente de aplicar a reciprocidade. Tá? É sobre criar um ambiente onde todos se sentem cuidados e por isso eles cuidam também. Tá? Então fica até o final, que a última situação vai te surpreender. Tá? A sexta é no relacionamento com fornecedores, onde é até mais simples ser recíproco. Veja só, hoje em dia, se você pagar em dia, entendeu, o teu fornecedor, ou dar uma satisfação antecipada, porque você vai precisar atrasar ali em alguma situação e tal, e às vezes o teu cliente também atrasou, e você já liga para o teu fornecedor, olha só, estou com o cliente atrasado e estou te repassando porque provavelmente eu vou atrasar o pagamento. Dá para segurar? Cara, o cara quer receber, entendeu? O fornecedor quer receber, ele só não quer que você suma. Né? Ele sabe que em alguns momentos vai ter alguma dificuldade, alguma coisa. Então, ele sabe em si que você está dando uma satisfação e ele vai continuar te vendendo normalmente, entendeu? Então, assim, quando você cria aquela relação de confiança que a gente falou, esse aqui é o momento em que você, de fato, começa a ver que as portas se abrem, tá? Outra forma de você conseguir aplicar a reciprocidade na questão do relacionamento com fornecedores é exatamente de indicar, né, de recomendar o seu fornecedor publicamente. E você pode usar lá a esfera anterior, que é a rede social e tal, né? E pode elogiar boas entregas. Você pode tratar o seu fornecedor com respeito, né? Dar feedbacks construtivos para que ele alcance essa excelência, tá? É sempre que possível que você puder em si indicar mesmo teu fornecedor para outros clientes. E eu falei da questão de tratar com respeito, porque, por exemplo, eu já vivenciei várias situações dentro de outras empresas. Eu já vi, por exemplo, em supermercado, o dono do supermercado deixar o vendedor lá esperando, cara. Entendeu? Às vezes ele não estava fazendo nada de importante. E aí ele deixava o vendedor esperando lá. Eu vi, entendeu? Situações assim. Isso é chato pra caramba, né? Se você de fato está ocupado fazendo alguma coisa, poxa, beleza, a pessoa vai esperar lá você terminar. Mas eu já vi situações em que o dono do mercado em si deixava os vendedores lá, já era rotineiro, entendeu? Os próprios vendedores que estavam na parte de fora, e eu estava ali, né, observando outras coisas e tal, os próprios vendedores, eles conversavam entre eles. Pô, o cara sempre fazia isso, deixava para o final, às vezes não atendia. E, pô, é uma falta de respeito, né, cara? Então, assim, na hora que o negócio inverter, que esse dono de supermercado precisar dos vendedores para poder bancar a operação dele, você acha que esses caras vão levar ele na. E aí volta lá na liderança. Às vezes o dono daquele estabelecimento é uma liderança ali, tá? Porque aqueles vendedores todos precisam é, que ele tenha ali o papel dele ali para poder fazer o trabalho deles também, né? Então, tratar as pessoas com respeito é muito bacana e eu acho que aquilo volta para você também, tá? Então eu digo que sempre que possível, pois é, já, eu já tive problemas em indicar cliente também, tá? Então pergunte a outra pessoa se é interessante você indicar, tá bom? Eu digo isso porque sempre que possível você indicar outros clientes, e eu já fiz isso umas 3 vezes e deu problema, tá? Porque quando um cliente entrou em contato com o outro cliente que eu indiquei não gostou, porque eu passei o contato direto e tal, e aí eu, beleza, eu aprendi e tal, então agora eu sempre pergunto, né, antes, e aí a partir disso eu nunca mais tive problemas, e aí de fato eu indico realmente as pessoas que estão precisando, né, de ajuda, ou que realmente querem ser indicadas, tá? Então se a pessoa não quiser ser indicada, tá tudo bem, e aí pelo menos eu já também resolvi aquilo ali, e eu não gasto energia depois indicando aquela pessoa, porque aí vira um gasto, que ela não vai querer, e depois em ter que, às vezes, me desculpar e tal, fica uma situação muito chata, né? Porque aí você também indicou para outra pessoa, a pessoa não conseguiu resolver lá o problema dela e aí a gente que fica, né, numa sinuca de bico ali, dentro da situação que a gente tentou ajudar
e acabou, entre aspas, até atrapalhando, tá? Então, lembre-se, pergunte, tá? Antes de indicar, porque isso é sim muito importante e vai evitar com que você fique em situações de saia justa aí, em fazer indicações porque você está tentando conectar pessoas e a tua ponte vai cair, tá bom? Isso quebra um pouco a confiança, então dá um probleminha ali, tá? Quando acontece algum atrito dessa forma. Tá? A sétima situação que você pode usar a reciprocidade é muito importante, principalmente na questão de negócios, né? A gente está falando aqui em como fechar negócios sustentáveis, que é exatamente no atendimento ao cliente. Né? Esse é o palco onde a reciprocidade mais constrói reputação. Atender com atenção, mesmo se o cliente demonstra que ainda não tem intenção de comprar, tá? Existem vários vídeos que circulam nas redes, onde as pessoas entram em locais e aí não são atendidas, né? E aí quando é atendida por alguém, elas acabam comprando, tá? Então, as pessoas constroem estereótipos das outras, constroem rótulos das outras, né? Criticam a outra pessoa, às vezes ela foi a primeira vez para conhecer, e aí quando ela foi para comprar ninguém atendeu, porque da primeira vez ela não mostrou muito interesse. Então tudo isso acaba impactando na questão em si do retorno, na questão de você entregar o teu melhor valor, na questão de você a todo e qualquer momento ter essa prática de entregar o seu valor. Entende? Então, se você atende com atenção, se você resolve o problema dele, entendeu? Às vezes, como já falei aqui, às vezes o problema dele não vai ser resolvido na sua loja, mas de você ter escutado o que ele queria, você conhece alguém que pode resolver, você vai indicar, e aquela pessoa vai voltar depois se ela quiser um produto que ela saiba que tem na sua loja, né? Que ela vai te contratar para fazer um serviço que se ela precisar e tal, e sabe que você faz o serviço. Beleza? Então, resolver problemas também com agilidade e cuidado, tá? Não é resolver rápido, tá? É resolver de forma ágil. Não confunda essas duas situações, tá? A agilidade é você ser eficiente, é você, num determinado espaço de tempo, resolver o problema. Resolver rápido é resolver de forma rápida, em um curto espaço de tempo, tá? E aí você pode fazer besteira ou pode não resolver, tá? Porque vou falar uma coisa para você. Se você tem pressa, é porque você não fez antes, tá? Então, não queira transferir para o próximo um problema que é teu. Se você quer algo para agora, pô, e a outra pessoa não pode te entregar, você não pode culpar a outra pessoa. Beleza? Então é um problema seu. Se você quisesse ter tempo para poder escolher, tempo para poder resolver a situação, você teria que ter visto isso com antecedência, até para você dar a oportunidade para o outro entender de fato o que você precisa e evitar com que ele acabe errando ali naquilo que ele precisa te entregar, tá? Então tudo que é feito com pressa acaba sendo ruim e, cara, a reciprocidade ela vai te entregar exatamente o que você plantou. Então, se você plantou pressa, a pressa é inimiga da perfeição e você vai receber algo que não é perfeito. Beleza? Então nunca se esqueça disso, tá? Outra forma é sobre entregar conteúdo útil. Por exemplo, nas redes, né, você pode contribuir com as pessoas entregando conteúdo útil, né? Ou até as suas experiências, porque as pessoas vão ouvir a sua experiência em si e às vezes ela vai passar por algo semelhante. E aí ela já vai entender, né, o que você passou e como que você resolveu aquilo. E às vezes você tem o produto para resolver aquilo. E se você tem um produto para resolver uma experiência que você já passou, você tem algo a ser vendido. E se a pessoa entende que você passou por aquilo e ela já sabe que você também tem um produto que resolve aquilo, quando chegar no final, ela naturalmente vai comprar o teu produto. Entendeu? Então veja que é algo muito além da venda. É algo que, mesmo que ela não vá comprar o produto de você, mas você impactou aquela pessoa de forma positiva. Entende? E aquela pessoa vai comprar, mesmo que seja de outro fornecedor, mas vai estar ali fomentando toda a cadeia de vendas. Então, lembre-se, uma pessoa pode não gostar de um produto, mas nunca vai esquecer do seu atendimento. E quando uma pessoa próxima dela precisar daquele produto que você tem, ela vai indicar você pelo seu atendimento, que foi memorável ao ponto de ser inesquecível. Então,
atenda sempre bem as pessoas, entendeu? Mesmo que você perceba que não vai ter um retorno ali, a pessoa não vai comprar de você naquela hora e tal. Cara, eu já fiz proposta para cliente em relação a projetos que elas queriam fazer, e eu vim colher, entendeu? 3 anos depois, cara. Entendeu? Então, tipo, fiz uma proposta, olha só, isso aqui e tal, você pode fazer dessa forma e tal. E se você comprar esse produto aqui, ele pode te fazer alcançar esse projeto que você está querendo fazer. Aí a pessoa ficou um tempo tal. Aí, depois de um bom tempo, uma outra pessoa chegou e aí ofereceu aquele projeto para ela com uma outra condição. Vou abrir aqui, né, que é na parte financeira, com uma outra condição de pagamento. Tá? E aí, como eu tinha falado com essa pessoa há muito tempo já atrás, ela falou assim, cara, eu vou ligar para um amigo aqui. E a gente já tinha feito uma relação de confiança. E aí ele me ligou, tá? Eu falei, cara, eu vou levar para você, o que você precisa? O valor é esse e tal, pá, eu queria ver qual seria a condição aqui para ver se eu consigo um custo final menor. E aí, beleza, juntei alguns produtos e levei a junção desses produtos, porque não era algo simples, o produto A, B ou C, era uma junção entre 3 produtos para a gente chegar no que ele precisava. E ficava com custo bem mais baixo, com prazo menor do que o que era apresentado diretamente pela empresa. E aí, cara, batata, né? Sei lá, 3 anos depois de eu ter ofertado a primeira vez ali um determinado produto, uma determinada solução, aquela solução, depois de um tempo, uma outra pessoa chegou apresentando aquela solução para ele, né, que eu não tinha, e aí ele achou bacana a questão da solução, porque eu já tinha falado com ele lá atrás, então já não era algo novo para ele. E aí, quando isso chegou, ele lembrou de mim para poder fazer a outra parte, que era exatamente a forma de como conseguir isso. Então, tá vendo como que a história em si, né, a questão da confiança em si, acaba conectando as pessoas? E vou falar mais para vocês, essas pessoas que ofereceram o projeto para eles, acabou atendendo a gente também depois, na verdade até ao mesmo tempo, porque a gente também queria fazer um projeto e acabou atendendo também a gente e acabou virando ali um parceiro nosso. A gente conseguiu fazer diversos outros projetos, que era até no ramo de energia ali, e foi bem bacana em si essa condição em que a reciprocidade ela foi girando, né? E até hoje eu tenho contato com essas pessoas. Isso já tem alguns anos já que aconteceu esse fato. Eu continuo tendo contato com essas pessoas e sempre que eu posso eu as indico, tá? A oitava situação que você pode aplicar a reciprocidade seria no marketing, na comunicação, né? De fato, se você gerar valor antes de pedir atenção, é algo que de fato vai mostrar que você é um cidadão recíproco, né? A atenção ela virá automaticamente a partir do momento que as pessoas que estão sempre te observando entender que aquele conteúdo que você entrega de fato tem valor. Você quer exemplos disso? Quando você gera conteúdo gratuito sem retenção de valor real, tá? O que eu estou dizendo aqui? Tem muita gente que gera um conteúdo bonitão, que chama atenção e tal, pá, mas está tudo bagunçado ali. E aí, beleza, aquilo vai alcançar o objetivo dele? Vai, tá? Vai alcançar o objetivo dele, porque o objetivo dele é fazer uma venda rápida, beleza? Mas isso vai construir relacionamentos duradouros? Não vai, beleza? Não vai construir relacionamentos duradouros. Então, toda vez que essa pessoa que faz esse conteúdo mais desconexo, mais raso, ela vai vender um produto, ela vai ter que colocar a mesma energia que ela colocou desde a primeira vez. Então, todas as vezes que ela for fazer um projeto, ela vai ter que botar uma energia elevada para poder chegar no resultado que ela precisa. Ao ponto que quem trabalha com a reciprocidade, quem trabalha empilhando blocos, não precisa gastar tanta energia. No início, ela vai gastar uma energia maior, porque ela vai precisar conectar mais pessoas. A partir do momento que essas pessoas se conectam e criam a confiança, essas pessoas passam a ser o motor de venda também desse produto, desse serviço, né, porque elas vão indicar para outros. Então, a próxima vez que você for fazer uma rodada de venda em si,
você vai ter a sua e essas pessoas já vão estar te indicando também. E a cada vez que você vai fazendo e vai entregando o conteúdo completo, com valor e tal, aquela pessoa que não entendeu, não conseguir fazer sozinha, ela vai te contratar e ela vai te indicar. Entende? Então, os conteúdos de fato que resolvam uma determinada dor, como eu falei da questão lá da máquina de lavar e tal, pô, foi um conteúdo que eu fui lá, deixei o like e tal, entendeu? Comentei e fiz o que precisava fazer para poder ajudar aquele canal ali a crescer. Por quê? Resolver um problema meu, entendeu? Então, uma forma de eu retribuir, e aí é uma troca de favor, né? Não estou sendo recíproco nesse caso, é uma troca de favor. Mas a partir do momento que alguém quiser resolver o problema da sua máquina de lavar, eu vou falar assim, cara, vou te encaminhar um vídeo que o cara, pô, eu peguei aqui, vim e consegui fazer o meu. Então, você vê aí que vai dar bom, tá? Então, dentro do marketing, você pode contar boas histórias, né? Você pode trazer situações reais, como eu acabei de fazer. Você pode compartilhar fraquezas, vulnerabilidades, porque as pessoas se conectam com isso. As pessoas identificam a sua dor e aí com isso elas se conectam com a dor delas e pode fazer elas se sentirem tão gratas a você que elas vão comprar o teu produto simplesmente pela conexão que ela fez com você e de querer resolver o problema delas da mesma forma que você resolveu. Às vezes ela poderia resolver de outra forma, mas ela falou, cara, não, eu me conectei, a minha dor é a mesma que ela está sentindo, então se deu certo para ela, vai dar certo para mim também, então eu vou fazer isso aqui que ela está falando para eu fazer. Então, veja como entregar de fato de forma genuína pode abrir muitas portas, mesmo, pode transformar pontes em túneis de alta velocidade aí para você conectar pessoas que se identificaram mesmo com todo o problema e elas vão se sentir gratas, cara. Entendeu? Se você ajudou elas a resolver o problema delas, pode ter certeza. Elas vão se sentir gratas. E praticamente tudo que você queira resolver hoje, você encontra no YouTube, tá? Então, tenha cuidado. No Brasil em si, os vídeos do YouTube às vezes te ensinam coisas ruins, mas na grande maioria das vezes, tá? Tem muitos bons vídeos lá com tutoriais que podem te ajudar aí a resolver milhões de problemas. Posso dizer para vocês que milhões de problemas, tá? E aí existem situações em que a pessoa pode levar, por exemplo, um equipamento já sabendo qual é o defeito e tal, porque se você contrata um profissional hoje, por que eu falei da questão do YouTube, né? Se você contrata um profissional hoje, e no Brasil principalmente, você tem o problema da honestidade. Então, mesmo que você não saiba mexer ou não tenha o manejo ali de mexer, mas só de você saber o que precisa ser feito, né, você já vai entender se a pessoa realmente está te mostrando algo, né, que de fato tem que fazer. A gente conhece várias histórias de questão de oficina e tal, que os caras inventam problema para poder te empurrar um negócio e tal, os caras não são, né, justos ali, eles não são honestos e tal. E eu espero muito que a reciprocidade faça, né, valer ali a energia, a força que ela tem em relação a essas pessoas e normalmente acaba acontecendo, né? Então, não tente enganar as pessoas, tá? Faça sempre o seu melhor de forma honesta. Mas você também pode fazer o seu, né? O que você faz? Cara, eu tô com um problema. O problema é X, tal, pá. Eu vou entender qual é o problema primeiro. E também não seja o chato, porque às vezes você, com a sua insignificância, vai achar que sabe tudo e vai chegar lá, o cara vai estar te falando qual é o problema e você vai estar teimando porque você viu o vídeo no YouTube, mas que não era o problema que você identificou. O problema do teu equipamento é outro. Entendeu? Então, escute o que a outra pessoa está te falando, ela vai te mostrar o que, que é, e aí observe. Lembra da questão de observar, de ver os sinais não verbais, né? De ver o semblante da pessoa, de perceber se a pessoa está nervosa, se a pessoa está agindo naturalmente ali, se ela realmente está mostrando que sabe o que ela está fazendo, se você entende alguns sinais, se você entende alguns processos em si da máquina e tal. Se não, beleza, você pega ali e tal, leva em outra pessoa. Se você não confiou, lembra, confiança é o princípio da reciprocidade. Se você não confiou naquele profissional, leva em outro.
entende? Então, não caia na condição de, às vezes, deixar ali, mesmo desconfiando que tem algo errado, e às vezes você deixa de levar em outro para poder ter certeza ali, entendeu? E aí você se arrebenta ali. Então, a reciprocidade em si é sobre você entregar o seu melhor valor, mas não seja o trouxa, entendeu? De querer aceitar que todas as pessoas vão ser honestas com você, porque não vão, tá? Então, seja você um honesto e espere que as outras pessoas comecem a ser também, mas não acreditem que isso vai acontecer de uma hora para outra, tá? A nona e última situação aqui do nosso livro, e talvez é a mais importante para mim, tá? Coloquei aqui, é exatamente nos momentos difíceis, né? Como usar a reciprocidade nos momentos difíceis, tá? Você ter a intenção verdadeira, né? De construir pontes mesmo, que vão te levar mais longe, junto com outras pessoas. Então, quando as coisas não estão indo muito bem e você apoia uma outra pessoa, né? Fazendo com que ela se reerga, por exemplo, essa pessoa não vai esquecer mais de você, tá? Numa situação de liderança, por exemplo, e a pessoa é novata, está começando agora, ela vai errar, e você, ao invés de dar esporro nela e tal, você é um cara mais compreensivo, chama a pessoa e fala assim, cara, que isso não se repita, mas vamos lá, vamos fazer aqui. Vou fazer uma contigo, depois você vai fazer uma vez eu vendo, e a terceira vez você vai fazer sozinho para ver se você aprendeu. Olha a diferença de você simplesmente dar um esporro, né, de você chamar a atenção daquela pessoa e de você chegar e falar assim, vamos fazer um trabalho aqui? Vamos fazer 3 vezes? E eu vou fazer a primeira, você faz a segunda e a terceira você faz sozinho, eu vou só observar. Fechou? Fechou. Esse cara nunca mais vai esquecer porque a forma em que você tratou o erro com ele demonstrou empatia. Não, criou relações sólidas ali, entendeu? Trouxe uma maior confiança dessa pessoa para quando ela pensar que ela pode errar, ela chega para você e já pergunta. Então, antes dela fazer o negócio errado, ela pode vir tirar dúvida com você, porque ela sabe que você vai explicar. Tá? Então, os momentos difíceis em si, isso aqui é só um exemplo, né? Pode acontecer nas relações pessoais, né? De negócios e profissionais. É um momento em si em que as pessoas estão mais vulneráveis e que, obviamente, a memória dela vai estar ali sempre rodando, porque a gente sempre grava mais as situações difíceis na nossa memória. E se você participou dela numa forma de reerguer essa pessoa, no momento em que ela poderia estar sendo destruída ali, você pode ter certeza que ela nunca mais vai esquecer de você e no momento que ela puder te ajudar, ela vai te ajudar, tá? Então, lembre-se sempre que relações sólidas não se medem apenas em bons momentos, tá? Mas em como agimos diante dos desafios. A lealdade gerada nesses momentos é algo que não tem preço. Agora eu pergunto para você, tá? Você agora está construindo essas pontes, né? Você já sabe aonde construir essas pontes, tá? Eu trouxe aqui 9 situações diferentes para você poder construir essas pontes. Você está sabendo lidar com tudo isso que está acontecendo? Eu peço que você coloque aqui nos comentários e coloque exemplos de formas em que você já está construindo pontes dentro dessas condições que eu passei aqui, ou às vezes em situações distintas. Vai que a gente faz uma revisão do livro e inclua ali uma outra situação que de repente vocês tragam para a gente, tá? E aí, obviamente, como eu falei, agora chegou, né, a hora de você compartilhar aqui o que você recebeu de conteúdo, que você recebeu, né, de ensinamentos aqui dentro desse quinto capítulo do livro, Reciprocidade é a Verdadeira Face Diante do Espelho, com quem você conhece. Manda o vídeo para quem você acha que precisa entender os lugares que ele precisa ser recíproco. Às vezes eles não estão sabendo que eles precisam ser, e você vai mandar aqui para eles entenderem exatamente onde eles estão errando, né, ou onde eles precisam melhorar. E com isso nós chegamos ao fim desse episódio do Reciprocast. No próximo episódio iremos descobrir o que ganhamos utilizando a reciprocidade. Tá chegando a hora da colheita, pessoal. Então, estamos encaminhando aqui para o final, né, do nosso livro, né? Mais uma vez vou mostrar para vocês a reciprocidade, a verdadeira face diante do espelho, como fechar negócios sustentáveis através do conhecimento e da empatia
para com o outro, tá? Disponível lá na Amazon, tá? Isso aqui, cara, é uma leitura fluida para você construir negócios sustentáveis, tá? Justamente aqui, através do conhecimento e principalmente da empatia para com o outro, tá? Versão física, versão digital no Kindle está disponível lá na Amazon, tá? Se você já tiver a confiança, não é possível que você não tenha ainda, você está aqui no 5º capítulo do livro e você ainda não se inscreveu no Elo 360 e no Reciprocast, vou falar para vocês que vocês estão deixando de lado aqui a questão da minha confiança, tá? Então não deixe de se inscrever no canal se vocês já estão confiando aí nesse conteúdo que a gente vem trazendo, beleza? Estamos também nas outras redes sociais, siga lá o Elo 360 e Reciprocast. Agradeço por você ter ficado até aqui comigo nesse capítulo que já é o 5º, beleza? Por hoje fico por aqui. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e tchau.